Vocês já ouviram falar voltar ao padrão de fábrica? Às vezes nossos celulares que a gente tem que voltar porque acumulou tantas coisas que nós já não está fazendo mais a função que era para fazer. Esse é o momento que Deus vai voltar a gente no padrão de fábrica. Amém? Pastor Diogo? Por ti, poderoso Deus. Glória a Deus, aleluias. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Boa noite, igreja. Shalom para todos. Como está seu coração nessa noite? Gostaria de chamar a Gabi para me ajudar aqui no teclado também, Gabi. Eu gosto do fundo do violão, mas o teclado para mim dá toda aquela diferença. Amém? Glória a Deus, aleluias. Igreja, imagina um dia você acordando e de repente você escuta o barulho de uma granada caindo no seu quintal. Você está acordando e de repente você começa a escutar barulho de uma .40, de um 38 metralhadoras próximo a você. E o que é que você pensaria logo de primeira? Você primeiro olharia se você está bem, se você tem um ente querido, se você gosta de alguém, se você gosta da sua mãe, dos seus pais, do seu irmão. Se você ama eles, você vai se preocupar logo com eles, saber se eles estão bem dentro daquele cômodo. Você vai querer saber se aquela guerra é só ali naquele perímetro ou se ela está indo por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país. Porque você tem uma preocupação quando nós falamos de guerra. Isso talvez para alguém que mora na favela, talvez alguém que mora na comunidade. É algo comum, é algo peculiar, é algo normal, não é algo peculiar. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite que nós estamos em uma guerra. E não adianta você neutralizar e querer andar nas ruas, querer fazer a sua atividade normal como se você estivesse vivendo uma vida normal sem uma guerra apenas no seu natural. Não basta apenas você se preocupar com uma série nova que tem que ser colocada na sua plataforma. Não basta apenas você se preocupar em conquistar alguma coisa. Não basta apenas você pensar se você está gordo ou se você está magro, se seu cabelo está bom ou se seu cabelo está ruim. Não basta apenas você ficar apenas gastando a sua mente em querer crescer, em querer expandir, conquistar territórios, terrenos, conquistar automóveis. Não! Você está em uma guerra. Você tem que entender isso. Nós estamos em uma guerra, você querendo ou não. E você neutralizar isso não quer dizer que você está fora dessa guerra. Você querer ignorar, você querer banalizar isso não quer dizer que você está fora dessa guerra. E qual guerra é essa? É a maior guerra do mundo. A guerra que começou no céu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Se a sua alma tem sede de Deus, se a sua alma tem vontade, se sua alma tem fome de Deus, nada conseguirá preencher ela que não seja Deus. Porque Deus tem plantado a eternidade dentro do nosso coração. Deus plantou a eternidade dentro do nosso coração. Anseia por ti, só por ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Sim, Jesus, nós estamos aqui nesse ambiente. Nós preparamos para Ti esse ambiente, Senhor. Meu Deus, e a mesma função de Abel, Senhor, a mesma função de Caim nós temos aqui nessa noite, ó Pai, de Te entregar uma perfeita adoração, Senhor, de Te entregar um perfeito louvor, Pai amado. Nós somos os sacrifícios vivos dessa noite, Pai. É nós que estamos se colocando, Senhor, no lugar de Isaac, ó Pai. É nós, Pai amado, que estamos se colocando com o nosso raciocínio, Pai amado, com a nossa mão, com o nosso físico, Pai, com a nossa alma, com o nosso espírito, ó Pai. Totalmente para Ti, Senhor. Totalmente para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala Tu, Pai, não eu. Fica à vontade, Senhor. minha alma anseia por ti. Quero te perguntar uma coisa nessa noite. Você está feliz com a decisão que você tomou? Você está feliz com as decisões que você tomou ultimamente? Mas eu tenho uma pergunta mais interessante para você. Deus está feliz com as decisões que você tomou ultimamente? Você tomou decisões por sua conta ou foi porque Deus enviou? Foi porque Deus mandou? Deus falou, faz assim, e você foi lá e ouviu? Porque o importante não é você estar feliz no final. O importante não é você estar alegre. O importante não é você sair ganhando. Nós estamos falando do reino. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de se entregar. Nós estamos falando de se posicionar, de se alinhar para que Deus seja glorificado. No final o amém não tem que ser seu, o amém tem que ser de Deus. No final é Ele que tem que ser glorificado, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você tem que entender que Deus, Ele perdoa todos os pecados. Vou falar um negócio para você. Pode pecar porque Deus vai perdoar, mas eu vou te dar um aviso. Vai vir a consequência. Vai vir um retardo na promessa que Deus ele planejou para você. O pecado pode ser perdoado, mas vai vir consequências. Vai vir os maus dias. Porque você está em guerra, entenda isso. Você está em guerra, entenda isso. No período que era para os reis sair para a guerra, Davi achou que não era conveniente para aquela guerra, porque ele já treinou pessoas suficientes. Ele agora podia ficar em casa, ele agora podia descansar mais um pouco, porque Satanás está dizendo: ei, para um pouco, descansa um pouco. Era o que ele precisava. Era uma falha, era uma guarda baixada. Sabe o que Satanás mais quer esses dias? Te convencer a você tirar a armadura panopliã que Deus colocou no dia que você entregou sua vida para Ele. Mas vamos lá. Apocalipse 12, a partir do verso 3.
Diz assim, Apocalipse 12, a partir do verso 3. De repente, apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações com o cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse pelo período de 1260 dias. Vamos lá no verso 17. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ore pelo seu coração nesse momento. Pode colocar sua Bíblia no seu assento. Pode orar. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu papaizinho, peço que o Senhor me dê autoridade, unção, poder, Pai, para eu poder ministrar o que o Senhor, Pai amado, ortogou, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Meu Deus, que nesse momento, Senhor, a voz humana, Pai amado, se cale. E, Pai amado, que a voz celestial, Senhor, possa se alojar nesse momento na minha garganta, Pai. Me use como conduíte do Teu Espírito a cada coração, Senhor. Fala Tu, Senhor, não eu. Fica à vontade. A casa é Tua. Podemos assentar em nome de Jesus. Na guerra que nós estamos passando, Satanás ele tem uma missão, como eu comecei a falar aqui. A missão dele primeiro é te dar uma calmaria. A missão dele prior é falar bem assim: olha mais para você. Você acha que você merece mais, sabe por quê? Naquele ambiente chamado igreja que você vive, ninguém se importa com você. Todos se esqueceram de você. Se você algum dia parar de lá, ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar mensagem, porque você tem pecado. Seus pecados estão fedendo. Ninguém se importa com você. Satanás, ele é um bom evangelista da maldade. Ele é um bom evangelista para poder gerar depressão em pessoas, para as pessoas ficarem isoladas, para as pessoas sentirem que ninguém ama ela, para ela sentir que ela é apenas mais um número onde quer que ela vá. Satanás, ele é o maior causador de criar discórdias na mente das pessoas, de criar dúvidas na mente das pessoas, de criar insegurança no coração das pessoas, de criar um medo no coração das pessoas. Talvez você é alguém hoje que não tem nem o seu pai nem a sua mãe, ou talvez
Você hoje não tem tanta proximidade com os seus pais e você se sente só, você se sente rejeitado porque não há um diálogo, não há uma conversa. Sua mãe não sabe o que está acontecendo com você hoje, seu pai não sabe o que está acontecendo com você hoje. Talvez por você não querer passar preocupação para eles, talvez por você achar que ele ama mais ou que ela ama mais um dos seus irmãos ou um primo seu, seja lá o que é que passa na sua cabeça. E Salmos diz que mesmo que os seus pais se esqueçam de você, jamais Deus se esquecerá de vós. Jamais Ele te abandonará, jamais Ele te deixará. Sempre Ele estará cuidando, sempre Ele estará te limpando, sempre Ele estará tentando te conduzir ao melhor caminho. O melhor caminho para quem? Para Ele. Porque no caminho que Ele criou, Ele sabe o que acontece, lá Ele te guarda, lá Ele te protege. No caminho que você está criando, você pode mudar a qualquer minuto, você pode mudar a qualquer segundo. E só que o problema é que você não sabe o que é que te espera, você não sabe o que é que te aguarda. Hoje nós olhamos a juventude, como elas estão morrendo de forma tão rápida. Era muito comum antes os filhos enterrarem os pais. Hoje, com essa geração que nós estamos vivendo, é adolescente tirando a sua própria vida, porque Satanás ele tem influenciado. Satanás ele tem falado ao ouvido dos adolescentes, falado ao ouvido dessa geração. Antigamente, como era os nossos pais? Vamos lá, nem todos aqui. Você que é mais novo aí da geração 2000, você teve um pai talvez que não era tão radical assim, mas os seus pais tiveram. Como? Alguém que era espiritual demais, os crentes antepassados. Tudo era Satanás, tudo era Deus. Eles estavam focados em tudo porque eles entendiam uma guerra que eles estavam vivendo. Se tinha um aniversário, o que é que tinha que ser feito? Glória a Deus, aleluia. Se tinha um aniversário, o que é que tinha que ser feito? O primeiro aniversário é o quê? É culto. A mulher está grávida, é o quê? É culto. Aniversário de 15 anos é o quê? É culto, vai ter palavra. Sabe por que eles entendiam a guerra que eles estavam passando? E talvez os seus pais, aí no caso é os meus pais, eles foram criados entendendo, tendo esse temor, tendo esse zelo pela palavra de Deus, entendendo a importância de poder pregar, entendendo a importância de levar palavras para outros. Hoje em dia não, hoje não é tanto assim. Hoje em dia as pessoas se encontram na igreja, está visitando aqui, não, eu participo dessa igreja. Ah, você é crente, cara? Caramba, você xinga tanto palavrão lá na empresa, você fala tanta pornografia, tanta coisa. Eu não sabia que você era crente não, cara. Sabe por que as pessoas elas se perdem nos mínimos detalhes das coisas? As pessoas elas se perdem e não estão nem aí para dar o testemunho que Jesus chamou para elas darem. Quando Jesus diz, ser minha testemunha, está falando desses mínimos detalhes das coisas, que no momento de aflição, aquele que te ignora como cristão, ele vai lembrar que você é um cristão no momento de aflição dele, e ele vai te pedir socorro, ele vai te pedir ajuda, e você vai ter que estar pronto para poder ajudar, você vai ter que estar pronto para poder interceder, você vai ter que estar pronto para poder dizer, olha, tem uma voz profética aqui, tem alguém que carrega algo de Deus para poder liberar na sua vida. Então ser cristão, participar dessa guerra é algo realmente radical. Quando Satanás ele manda você tirar o cinturão, é a couraça da verdade. Ele sabe o que ele está fazendo. Porque quando você não vive mais na verdade, você perde a autoridade. Porque quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Quando você agora não tem mais as sandálias para poder pregar o evangelho, quando você não tem mais o escudo da fé, quando você não tem mais o capacete da salvação, agora você é apenas mais um andando sem armadura no meio de uma guerra, e qualquer hora você pode ser atingido e você vai morrer.
E talvez você está falando, não, mas como é que eu vou morrer? É a pior morte que existe do mundo. É a morte espiritual, quando você é desligado do livro da vida, quando você é desligado do reino dos céus, e você é apenas mais um no meio da multidão. É agora talvez protegido por alguém que está orando por você, porque Deus, ele para de ouvir a voz do pecador. Todo homem que está em pecado, ele está em rebeldia contra Deus. Todo ser humano que anda e vive na prática do pecado, ele é um inimigo de Deus, entenda isso. A única oração que Deus escuta de um pecador é uma oração de arrependimento. A única oração que Deus escuta de um pecador é uma oração de arrependimento, é a oração de grito de socorro pelo advogado, para que ele venha lutar pela tua causa. Ele já lutou pela tua causa no dia que ele derramou o sangue ali no Calvário. No dia que ele derramou, no dia que ele tomou aquela chicotada, no dia que ele foi escarnecido. Sim, ele derramou sangue suficiente ali. E quando você grita o socorro por ele, talvez hoje, talvez não, eu vejo pessoas hoje que não tem mais coragem de gritar socorro para Jesus. De tantas as vezes que ela gritou e Jesus a salvou e ela voltou para o pecado, e Satanás é aquele que fica ministrando na mente dela, dizendo que ela não deve mais gritar socorro para Jesus, que Jesus está cansado. Jesus, ele não cansa, Jesus, ele não está cansado. Ele está pronto e preparado, ele é o guerreiro, ele é um general de guerra. O nosso general é Cristo, entenda isso. Mas Satanás, ele também é um general, e você tem que entender isso. Do lado que você está lutando, esse é o seu general. Ele é o pai da mentira. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então Satanás, ele pode vir como sapatinho de algodão, como a Bíblia diz. A priori ele vem com bons conselhos. Ele gosta de liberar na mente das pessoas, sabe o que é? Um espírito de fiscal. Você tem um espírito de fiscal? O que é fiscal? O fiscal é aquele que fica procurando erro, problema em todas as coisas, em todas as pessoas. Ele é aquele que anda com aquele sensor, procurando o mal nas pessoas. Para quê? Para que ela possa se proteger das pessoas. Só que você vê o mal nas pessoas sem a maturidade do amor dentro de você, só vai servir para você se afastar das pessoas, e você nunca vai chegar para elas levando o evangelho genuíno. Eu nunca vi um crente ter medo de macumbeiro, ter medo de umbandista. Eu nunca vi. Se você tem medo de macumbeiro, se você tem medo de umbandista, você não é cristão e você está indo para o inferno, entenda isso. Porque você não tem convicção da sua salvação, nem você está com relacionamento com Jesus. Você tem que entender o poder que você carrega aí dentro de você. Você tem que entender o que é que você está fazendo esses dias. Tem pessoas dentro de casa que não tem mais relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Tem pessoas que não têm relacionamento com os seus filhos. Ele acha que conhece o filho, ela acha que conhece o filho, a filha. Só apenas dá aquela olhada sabendo que não vou mais falar com ele. Chega disso. Você diz para o seu filho que você ama ele? Você consegue falar para o seu filho as qualidades que ele tem? Ou você é apenas aquele que fica lá e apenas criticando, apenas reclamando, apenas não celebra nada? Existe uma diferença entre você celebrar com o seu filho e você bajular ele. É totalmente diferente. Porque também um adolescente, uma criança que não sabe receber um não, ele é alguém que vai se tornar um adulto altamente problemático. Ele vai se tornar um adulto que não vai conseguir ficar em trabalho nenhum, não vai conseguir ter amizade com ninguém. Sabe por quê? Vai ser sempre alguém que vai querer estar mandando. Vai ser sempre alguém que vai querer estar acima de tudo. Não vai dar chance para as pessoas conhecer a falha e os erros dele, para que ele continue amando essa pessoa. Queria te perguntar nessa noite: na sua mão, quantos amigos você tem?
que você pode contar mesmo. Isso vai dizer muito quem você é e qual é o nível de maturidade que você tem. Eu estou falando de amigo, não de conhecido. Estou falando de pessoas que conhecem o seu íntimo, pessoas que conhecem as suas fraquezas, pessoas que conhecem a sua dificuldade. Isso revela muito que tipo de pessoa você é. Se você é uma pessoa ensinável ou não. Se você é uma pessoa que é fácil de lidar ou não. Isso mostra muito se você um dia vai ser um bom líder ou não. Porque senão, se você não conseguir liderar pessoas com amor, você só vai conseguir liderar pessoas por valores. E um pai não lidera um filho por valor. Porque se um pai liderar um filho por valor financeiro, ele está criando uma prostituta ou uma prostituta. Tudo que a pessoa faz, ele está pagando para que seja feito. Você trabalha na empresa que você trabalha hoje por amor ou por necessidade ou por falta de opção? Você tem que entender aonde você está, o que você está fazendo, o quadrado que você está localizado, por que você está nesse lugar, quais são as pessoas que estão com você, porque um dia a salvação dessas pessoas vai ser cobrada de você, que foi o pequeno Cristo enviado para elas. Assim como Jesus ele foi enviado para Jerusalém, assim como ele foi enviado para aqueles 12 discípulos, as pessoas que dividem o ambiente com você, elas são os seus discípulos enviados. Deus confiou você para aquelas pessoas. Você consegue entender o peso do que eu estou te falando aqui? Você consegue entender que um dia você vai ser cobrado pelos sangues que dividiu o ambiente com você? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Você é cristão, porque a missão foi dada para cristão. O ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não foi dado para quem tem chamado, não. Chamado é uma das maiores mentiras que Satanás colocou dentro da igreja. Porque não existe um chamado, existe um mandamento. Vai, prega, vai, faz. Só que como nós vamos fazer isso se nós não estamos entendendo que nós estamos inseridos em uma guerra, que nós não temos intimidade com o general, nós não queremos relacionamento com o general, nós estamos preocupados com que essa guerra acabe para que possamos viver a nossa vida em paz, para que possamos viver a nossa vida sem Jesus colocar o dedo dele, sem ele ter que estar nos influenciando, sem ele ter que estar falando alguma coisa. A Bíblia diz que nos últimos dias seria nação contra nação, pais contra filhos contra. Estamos vivendo esses dias. Hoje eu vejo adolescentes batendo boca com os pais, como se fossem dois amigos, e você tem que entender que o seu filho não é o seu amigo. Você tem que entender que você tem uma autoridade espiritual sobre ele. Sabe por que os amigos dos seus filhos não pagam a roupa que eles vestem, não pagam o material escolar, não colocam a comida dentro de casa, não pagam a internet, não pagam a luz, não pagam a água? Deus não escolheu eles para ser autoridade paterna sobre eles. Você tem que entender que você tem um trabalho, uma missão com essa criança, com esse adolescente que Deus confiou a você. Só que quando você não entende que você está no meio de uma guerra, vem a influência maligna, a influência das trevas. Eu dou graças a Deus pelos tapas na boca que eu tomei da minha mãe. Um dia estava em uma cozinha e um tio meu tinha um apelido e todo mundo falava. Eu fui falar o apelido do meu tio, meu amigo. Eu não sei de onde aquela veia saiu, foi um The Flash. Meu amigo engoliu a língua, bateu na barriga e voltou de novo. Naquele dia eu entendi o que era respeitar. Naquele dia eu entendi o que era respeitar.
Na geração agora, os direitos humanos garantem que as crianças não podem receber. E eu também não concordo. Eu agradeço a minha mãe, eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Não estou dizendo que isso é correto. Não estou criando uma doutrina para você. Porque a Bíblia não manda bater com a mão. A Bíblia não manda bater com o chinelo. Não manda bater com o cinto. Manda bater com o quê? Com o quê? Vara. Porque a vara livra a astutícia da criança. O que é a vara? A vara, ela fala sobre se o pai está com ira ou não. Quando? Se a vara quebrou, quer dizer que a sua ira estava demais, você estava batendo de forma errada. Minha mãe tinha uma coleção. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Você já tomou uma varada do seu pai, da sua mãe na sua infância? Quem aqui já tomou, levanta a mão. Glória a Deus pelos seus pais. Talvez você foi alguém que apanhou até demais. Talvez você apanhou até mais do que devia. Talvez não devia ter apanhado tanto. Mas isso fez ser quem você é hoje. E tudo cooperou para você chegar aonde você está hoje. Sim. Eu posso dizer que valeu a pena. Eu achava que a minha mãe não me amava. Porque eu tinha um colega que nunca apanhava dos pais. Hoje tem uma diferença. Hoje eu sou um pastor, graças a Deus. E esse colega meu está morto. Pelas drogas, pelo tráfico. Talvez você não entenda o que é, por que Deus escolheu o seu pai, porque Deus escolheu a sua mãe. Talvez você está muito preocupado com o seu hoje. Talvez você está muito preocupado com as suas conquistas. Talvez você está preocupado com o que você poderia conseguir se você tivesse nascido dentro de um lar rico, dentro de um lar milionário. Talvez se você nascesse em outra nação, talvez se você nascesse em outro lugar, talvez se você não nascesse nesse tempo. Eu quero que você entenda que você não é um acidente. Vou sempre estar falando isso. Você não é um acidente, você é algo planejado por Deus. Você é alguém planejado por Deus. Você tem que entender essa guerra que você está inserido. As últimas palavras do meu pai dentro de uma ambulância e eu no lado de fora foi ele dizendo bem assim: olha, obedece a sua mãe em tudo que ela te mandar. Foi as últimas palavras que eu ouvi do meu pai antes dele morrer. Ele entendendo qual era o compromisso que eu tinha que ter, qual era a responsabilidade que eu tinha, e como é que eu tinha que viver dali para frente. No coração dele ele já sabia que ele não iria retornar. No coração dele ele já sabia que ele não passaria muitos dias vivos. Talvez você não entenda qual é o plano de Jesus para você hoje, quando ele diz bem assim: aqueles que me amam é o que guarda os meus mandamentos. Talvez você ache que quando Jesus está mandando você guardar os mandamentos é apenas um castigo, mas não é um castigo, é um ambiente de proteção, é um ambiente de amor, é um ambiente de evolução, é um ambiente de crescimento, é um ambiente onde que é demonstrado o verdadeiro poder de Deus através de alguém que resolveu obedecê-lo. Porque a nossa geração está tão difícil? Milagres acontecer dentro da igreja, porque nós não queremos intimidade genuína com Deus todos os dias da nossa vida. Nós queremos se ajuntar, nós queremos louvar, nós queremos pular, queremos receber uma voz profética, mas nós não queremos se relacionar. Nós queremos ser abençoado, mas não queremos o abençoador. Porque as missões difíceis fica para a pastora Terezinha, fica para o pastor João, fica para o presbítero fulano, fica para o pastor. Eu não posso me responsabilizar, eu não posso me colocar naquela posição, porque eu sou indigno por causa daquele vício maldito, por causa daquele pecado, por causa daquela mentira, por causa que eu sou jovem, eu quero viver. Ei! Deus, Ele escolheu você. Deus, Ele quer levantar você. Um dia eu ouvi isso em uma pregação. Deus quer você, Deus quer levantar você. E eu me perguntei, o que é que me impede? E na hora eu me prontifiquei.
Falei, eu não consigo viver sem as noitadas, eu não consigo viver sem eu curtir a minha vida, eu não consigo viver sem as minhas amizades. Mas também eu estava dando a resposta dizendo, sem Deus eu consigo viver, mas sem os meus amigos e o que eu gosto de fazer, eu não consigo. Sem as minhas necessidades, os meus desejos, eu não consigo, mas sem Deus eu consigo viver. Eu gostaria de perguntar para você, como está sendo a sua vida sem viver com Deus? E não resuma viver com Deus a vir aqui nesse ambiente, por favor. Está longe disso. Aqui existe uma atmosfera espiritual. Você, quando entra aqui, você está embaixo de uma cobertura espiritual. Por isso que você sente tanta paz quando você chega aqui. Por isso que quando você vem aqui, você gosta tanto. Por isso que aqui, às vezes, quando você está disposto, você consegue chorar, você consegue ser curado. Porque aqui você está como se fosse no QG, no quartel general. E aqui você está embaixo de uma proteção. Sim, porque esse ambiente aqui foi ungido, esse ambiente aqui foi orado. Eu pago um preço por esse ambiente aqui. Tem outras pessoas que pagam preço por esse ambiente aqui. Sim. Tem umas irmãs lá na Bahia e uma aqui também em São Paulo que pagam um preço por a gente que você não tem noção. E essa responsabilidade era de vocês. Agora sim as mulheres se levantaram, estão orando aqui de 15 em 15 dias. Ontem minha mãe, quando eu falei que tinha começado as mulheres se reunirem aqui, minha mãe ontem falando comigo, Diogo, as mulheres já mudaram para 8 em 8 dias? Ela mesma perguntou, as mulheres já mudaram para 8 em 8 dias? Toda semana já? Falei, ainda não, mãe, deixa lá que estão trabalhando. Ela tem orado, nós estamos pagando um preço para que se levante mulheres guerreiras aí nessa igreja. Ei, igreja, você tem que entender o que é que nós estamos inseridos, que tipo de batalha nós estamos enfrentando, o que é que nós estamos fazendo esses dias. Não deixa Satanás tirar a sua armadura, não deixa ele tirar a autoridade. Porque quando aquele filho pródigo, ele saiu de casa, ele perdeu tudo que ele tinha lá. E quando ele volta como maltrapilho. E o pai dele espera ele. E quando ele atravessa aquela porta, o pai não espera nem a justificativa. Já sabe porque o texto diz que ele caiu em si. Ele caiu em si e disse, eu voltarei para casa e serei pelo menos como escravo. Mas eu quero estar próximo do meu pai, porque o meu pai serve os escravos melhor do que eu estou vivendo aqui, desejando comer essa comida de porcos. Então quando ele volta para casa, o pai dá um abraço nele, coloca o anel no dedo dele. Você sabe o que o anel representava naquela época? O anel, ele tinha um brasão, e esse brasão, ele carregava o símbolo da família. Então quando ele ia numa venda comprar alguma coisa, seja lá onde que ele fosse comprar algo, ele chegava lá e ele pegava ali tipo numa borra de vela, e ele pegava aquele brasão e marcava ali, porque a família dele tinha condições para poder pagar. A família dele tinha condições para poder bancar aquilo. Então o pai deu autoridade para ele. Quando colocou o anel nele de novo, está dizendo, olha, eu estou te devolvendo a autoridade de filho, porque escravo não pode andar com esse anel, mas o meu filho anda. Quando ele falou, eu quero ser apenas um escravo, o pai dele estava dizendo, você como escravo não tem utilidade para mim, você só tem utilidade como filho, porque filho é relacionamento. O escravo ele faz por obrigação, mas o filho ele faz por amor. O filho ele faz por amor. É por isso que Deus esse dia está procurando filhos para a nossa geração. Ele esse dia está procurando alguém para ele poder se relacionar de verdade. Não é sobre você vir aqui ouvir essas pregações do pastor Diogo, não é sobre você vir aqui participar do louvor, mas é sobre você se relacionar durante a semana, para quando você chegar aqui nos cultos cheio do Espírito Santo, quando você chegar aqui cheio da unção, você já liberar nesse ambiente aqui junto, quando nós se reunimos, uma adoração ao céu, subir como incenso. E como o Rafael falou aqui, para você se restaurar, para você voltar à inocência, isso dá muito trabalho. Meu celular começou a dar umas travadas ali, eu vou ter que restaurar ele. Sabe por que eu estou pensando em não restaurar durante todos esses dias? Porque
Eu estou com medo de perder algumas coisas nele. Sabe por que você não quer ser restaurado por Deus? Porque você está com medo de perder algumas coisas que você acha que faz bem para você. Porque Deus, Ele vai tomar tudo, Ele vai começar de novo do zero. Ele vai começar de novo do zero com você. Tem pessoas que têm que recomeçar do zero, mas tem que recomeçar, porque recomeçar é preciso. Repitam comigo: recomeçar é preciso. Recomeçar é preciso. Recomeçar é preciso. Não espere a virada do ano. Não espere 2020. Você nem sabe se você vai estar vivo lá. Você nem sabe o que é que vai acontecer. E antes eu andava de moto igual um louco, e andava caindo direto, era um negócio, andava embriagado algumas vezes, fazia pega, fazia racha. Aí eu falei, agora eu posso ter uma moto, porque tem uma responsabilidade, né? Agora eu não vou andar igual um doido. Eu vindo de São Roque, uma mulher vem do nada, preocupada, e vrau, só levantei a perna, ela arrancou a pedaleira da moto. E eu segurei para não cair. Se eu caio, uma Ranger vinha por cima, passava por cima de mim. Eu encostei assim no acostamento. Ela parou assim: moço, desculpa, o que aconteceu? Que eu tô com um problema lá em casa com meu marido, eu saí brigada e nem vi você quando eu vi. Calma, moça, não aconteceu nada comigo não. Fica tranquila. Ela arrancou literalmente a pedaleira da moto. Podia ter caído e morrido. Para onde eu iria? Me diz. O vírus está aí. Tem a vacina que ajudou bastante, mas não é 100% garantido. Você tem que entender isso. Dória tomou as 2 doses e pegou Covid. Está acontecendo muita coisa, porque você está com tanta certeza que você vai conquistar esse sonho ao ponto de abandonar algumas coisas que Deus entregou na sua mão para você conseguir conquistar o teu sonho pessoal. O que te garante outro dia, um amanhã, outro instante. O que te garante isso? A Bíblia diz que nós somos como uma neblina que logo se evapora, logo se passa. E a guerra está acontecendo. Tem uma guerra lá dentro da sua casa. A guerra de ideias. Hoje as pessoas não amam outras pessoas. Ela ama as pessoas que pensam igual a ela. Às vezes eu olho aqui dentro da igreja, um ambiente tão pequeno que se encontramos 1h30, 3 vezes por semana, pessoas olhando para outra com olhar de altivez. Ou porque sabe que acha de alguma coisa e diz que aquela outra pessoa não é digna de estar ali. Às vezes está alguém pulando, às vezes está alguém orando e o outro está de lá julgando de novo essa pessoa. Um espírito das trevas que vem para dentro desse ambiente aqui, não conseguindo amar o seu irmão, deixando as indiferenças atrapalhar o relacionamento, não amando uns aos outros. Covarde que não tem coragem de chamar para conversar, para se resolver. Covarde. Falso, falsa. Você tem que amadurecer, por favor. Você está indo para o inferno e colocando os outros no mesmo caminho que você, e você não está entendendo na guerra que você está inserido. O seu problema não é maior do que o de ninguém, você tem que entender isso. Eu lembro-me quando minha avó estava em estado terminal de câncer e as pessoas iam lá visitar ela. Eu, ímpio naquela época, na verdade estado terminal não, quando ela pegou a primeira vez o câncer, as pessoas estavam ali. Pode pedir para eles desligar lá, fala que o pastor pediu. As pessoas iam lá visitar elas, e minha avó lá com câncer na coluna. As pessoas chegavam lá: oi, irmã Maridalva, tudo bem? Eu estou aqui pela graça. E minha avó com um sorrisão lá na cama. Quando a pessoa saía de lá, ela por quê? Ela identificava que a pessoa foi lá visitar ela e não estava bem. Então ela se fazia de forte naquele momento e começava a atender aquela pessoa que foi visitar ela.
Ela cheia de dores na cama, ela começava a atender e terminava, sabe como? Ela orando pela pessoa que foi lá visitar ela. A última vez que o pastor foi visitar ela, sabe o que o pastor fez? Ô irmão Maridalva, ore por mim, por favor. Sabe por quê? Entendendo o ambiente que a pessoa está inserida, entendendo o problema que ela está passando, e ela ter a confiança de que Deus está do lado dela, entendendo que Deus está cuidando dela no meio daquela guerra, no meio daquela batalha. Quando o jovem de Geazi não entendeu, abra comigo 2 Reis, capítulo de número 7, capítulo de número 6, se eu não me engano, é 6 ou 7? Se for 6 é 15. Quem está entendendo a mensagem? Segunda Reis, capítulo 6, verso de número 14. Começa no 14. Diz assim: ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: Ei, não tenha medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida orou suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou assim: Senhor, rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Você entende? Eliseu, sabendo o servo, quem ele servia, o servo que ele era, ele se colocou ali. Os caras estão lá, Eliseu e o discípulo dele. Calma aí, cara, você não está entendendo o que está aqui? Seus olhos estão embaçados, você está enxergando apenas o natural, você está apenas vendo o natural, você está vendo só o natural. Esses dias nós precisamos enxergar o sobrenatural. Ele disse: ei Senhor, abre o olho desse homem aqui, abre o olho desse cara aqui. Quando ele abriu os olhos, ele viu os carros de fogo. Ele viu quem era que estava ali do lado de Eliseu. Não tinha por que Eliseu temer. Você tem que entender quem é que está do seu lado quando você diz: Senhor, eis-me aqui. Porque quando você diz: Senhor, eis-me aqui, você agora está dizendo para o reino das trevas: eu estou debaixo do mandato de Deus, eu estou debaixo do governo de Deus, eu estou defendendo o reino dos céus. Agora o inimigo, ele vai contra você, e ele vai levantar o quê? Pessoas. Ele vai levantar pessoas. Você tem que entender se você não está sendo um canal de Satanás na vida de alguém. Eu sempre me analiso. Eu sempre olho: Senhor, será que eu não estou sendo um diabo na vida dessa pessoa? Eu sempre me faço essa pergunta. É difícil eu não fazer essa pergunta. Por quê? Pedro estava com Jesus. Quando Jesus ele estava lá no meio do ministério, quando Jesus ele estava pronto, quando Jesus ele estava ali dando a resposta devida, você sabe o que foi que Pedro falou? Jesus, por favor, calma aí. Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou para a morte, eu vou ter que morrer, eu vou ter que entregar o meu corpo. Pedro vai lá e: Jesus, calma aí que eu vou falar com ele aqui, calma. Oh, isso aí enfraquece. Jesus, calma aí, tenha dó da sua vida, olha o que você está fazendo. Pessoas sendo curadas, você está ressuscitando pessoas, e agora você vai entregar a sua vida. Na hora, Jesus entendeu o ambiente que ele estava ali e disse assim: para trás, Satanás.
Porque Satanás ele usou a boca de Pedro naquele momento para que Pedro desse a devida importância para Jesus naquele momento, querer salvar a vida dele. Satanás ele tem mais derrotado pessoas com elogios. Ele tem mais derrotado pessoas, sabe com o quê? Com falsas bajulações. Não, você está certo mesmo. Aquele povo não te merece. Você está certo mesmo. Vira as costas, vai lá. Quando a pessoa menos espera, ela já está no chão, jogada, rendida, aleijada espiritualmente, como foi pregado aqui na quarta. Satanás já está pronto para poder pisar, chutar. Porque como foi lido aqui, a guerra começou aonde? No céu. Se no céu teve uma guerra e Satanás foi expulso justamente para a terra, você acha que ele não vai investir contra você, sendo você um filho de Deus? Sendo que Deus escolheu você aqui para ser treinado por Satanás como? Um dia no céu, quando Satanás ele conseguiu convencer, ali aquela terça parte, como foi lido aqui, que a terça parte das estrelas foram lançadas juntamente com Satanás. Deus falou assim: olha, eu vou fazer uma nova raça. Vão ser os seres humanos. Eles vão ter corpo, alma e espírito. Eles vão ser um ser tricotômico. Mas essa rebelião que houve aqui no céu nunca mais vai haver. Nunca mais vai haver essa rebelião com os meus servos. Eu vou deixar aquele que conseguiu convencer a terça parte dos céus, tentando convencer eles. Aquele que permanecer até o fim irá reinar e governar comigo. Aquele que continuar me dando resposta, aquele que vencer os maus dias, aquele que vencer as aflições, no final ele vai reinar comigo. Então vai lá, Satanás. Você tem que entender que você está no meio. Você está no meio de uma guerra. Você não está bem com seu esposo, você não está bem com a sua esposa, você não está bem com seus filhos. Não é natural, isso não é normal. Satanás está se andando, Satanás ele está trabalhando aí. E você tem que neutralizar o reino dele. Você tem que paralisar. Porque Satanás ele usa duas coisas para ele poder trabalhar. Nas pessoas ele usa o engano e a ofensa. Como assim? O engano é aquele famoso mal entendido. Você viu uma coisa, só que não era aquilo, e Satanás ainda veio sobre o seu ouvido, falou mais algumas coisas, você terminou de completar a sua mente aquilo que você pensava, e agora você começa a se afastar de pessoas. Você começa agora a não querer mais confiar em pessoas. E o segundo ponto é o quê? É a ofensa. A ofensa ela fica esperando na hora exata para ela entrar em cena. Já que eu não estou bem com fulano de tal, já que eu não estou legal com fulano de tal, então para mim não resta mais nada. Se vir na minha direção, eu vou falar o que ele precisa ouvir, eu vou falar o que ela precisa ouvir. E aquela pessoa chega e você fala o que você acha que ela precisa ouvir, e ela ouve, e a partir daquele momento ela se tornou ofendida. E uma pessoa imatura, ofendida, a Bíblia diz que ela é como uma cidade trancada que ninguém consegue penetrar. Vou especificar para você. Você consegue imaginar? Deixa eu tentar simplificar o mais óbvio possível aqui. O Joe Biden, é Biden que chama? Biden ou Biden? Hã? É esse cara lá, o novo presidente dos Estados Unidos agora. Recebendo o conselho do loirão lá, como é o nome, fugiu também? Do Trump. Não consegue, porque os dois é altamente inimigo e oposto um ao outro. Hoje não, amanhã talvez eles se unam na política. Mas hoje não, por quê? Um ofende o outro o tempo todo. Totalmente em guerra um contra o outro, ideologias, conceitos, preservação, etc e tal. Então você não consegue ver aqueles dois trocando conselhos, porque são pessoas que se acham um melhor do que o outro.
Um está mais evoluído do que o outro. Eu te pergunto, na sua empresa, você se acha melhor do que alguém? Alguém lá que você não consegue ouvir um conselho, nem ouvir a voz dele que te dá um streamlink no teu esqueleto? Dentro da sua casa, seu irmão. Ei, você precisa amar essas pessoas. Talvez ouvir o conselho você não vá, a menos que aquele conselho seja bom, a menos que aquele conselho seja para o seu crescimento. Mas você precisa amar essas pessoas, porque para você amar, você não precisa de gostar. Olha o que eu vou repetir para você. Para você amar, você não precisa de gostar. Por quê? Amar está relacionado ao mandamento, e gostar está ligado às suas emoções. O mandamento você tem que obedecer, mas as suas emoções, elas são involuntárias. Se elas são involuntárias, você agora não tem controle sobre isso. Mas alguém maduro é alguém que consegue lidar com todo tipo de pessoa. Alguém maduro é alguém que consegue lidar com todo tipo de pessoa. E Deus esse dia está levantando pessoas maduras que consigam estabelecer o reino dele. São promotores da paz, pessoas que promovem a paz no ambiente, pessoas que levam ali o fogo do Espírito, não o fogo da discórdia. Ah, você não gosta de fulano de tal não? Ah, então eu vou falar um negócio dela aqui que agora você não vai gostar mesmo. Ei, para com isso. Para com isso, isso é um mau hábito. Isso tem que ser tirado, isso divide pessoas. E a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, igreja. Você que acha que você sabe demais, você vai ter que retroceder para as pessoas acompanhar você. E você vai ter que fazer isso em amor. O corpo vai ter que crescer junto. O corpo precisa ir junto. Está na hora de você começar a chamar as pessoas da sua guerra para casa, para a guerra. Está na hora de você começar a chamar as pessoas da sua casa para a guerra. Como isso? Você vai ter que começar a levantar mais cedo. Você vai ter que começar a jejuar. Você vai ter que começar a orar. Tem culto lá na sua casa? Tire um dia no mês. Faça um culto com eles. Cante um hino. Leia um texto bíblico. Se você não sabe pregar, apenas leia ali um texto da Bíblia. Coloque uma pregação no YouTube. Procure um pregador lá. Coloque um pregador de Deus. Por favor, não vá atrás de David Leonardo, atrás de Vitor Azevedo não, que... Pelo amor de Deus, vai pregação de confronto, não somebody love, por favor. Vai lá, busca lá, coloca lá as pregações de Leonardo Ravenhill, um Paul Walsh, você vai ver o pau quebrar na casa de Noca. Escuta pregações de confronto, que vai fazer você crescer. Você tem que ouvir aquilo, deixar a palavra entrar no seu coração e fazer com que você desenvolva, com que você cresça. Faz culto lá na sua casa. Faz culto na sua casa. Só você e seu esposo. Só você e seu esposo. Só você e o seu filho. Só você e seu filho. A minha mãe não é cristã. Minha mãe não importa. Você vai chamar com toda a educação. Você vai convencer. Você vai entender como vai melhorar o ambiente dentro da sua casa. Faz em amor para você ver o que vai acontecer. Como vocês vão crescer. Como vocês vão desenvolver. Minha mãe tinha dessa direto, vamos fazer um culto aqui. Quem é que vai vir? Não, é a gente, antes de dormir. Eu ia com um bicão desse tamanho assim. Não queria. Mas ela sabia o que ela estava semeando naquele ambiente. Ela sabia o que ela estava semeando naquele ambiente. Diogo, já orou antes de dormir? Eu não, ajoelha aí e ora. Ajoelha aí e ora. Minha mãe tinha autoridade sobre a minha vida. Tinha autoridade sobre a minha vida. Não tem mais, porque quando você casa, a única coisa que fica para ela é a honra. Agora a autoridade fica com o novo lar que você está montado. A autoridade fica ali. Você casou, saiu debaixo do lar da sua casa, da sua mãe? Não mais. A Bíblia diz o quê? Deixar amor de pai e mãe e unir
uma só carne. Mas honrar, você nunca vai poder desonrá-la. Honrar, você nunca vai poder desonrá-lo. Não desonre o seu pai, não desonre a sua mãe. Não faça isso, porque isso está lá onde? Lá nos 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Você quer viver bastante tempo? Então honra os seus pais. Você quer viver pouco tempo? Então começa a maldizer, começa a amaldiçoar. É você mesmo que está buscando. Porque tanta coisa não dá certo na sua vida. Porque tem maldições aí que precisa ser quebrado, precisa ser anulada, precisa ser jogado por terra, precisa ser lançada fora. Isso você só consegue com quebrantamento, entendendo por que você age assim hoje. Você tem que mudar, você tem que evoluir, você tem que crescer. Para com esse negócio que as pessoas têm que me aceitar como eu estou. Ei, você é insuportável, você mesmo não se suporta. Por que as pessoas têm que te suportar do jeito que você é? Você tem que evoluir, você tem que amadurecer. Tem pessoas que só andam com aquela cara de... parece que chupou um limão bem azedo e anda com limão no bolso e tá querendo ser feliz, já dá aquela lambida de novo para voltar aquela cara jururu. Ah, pastor, agora tenho que dar com sorrisão no rosto. Quando você vê seu irmão, por favor, se alegre. Se alegre. Bom dia, tudo bem? Tudo. Mas tá mal? Olha, eu tô tudo bem, mas não tô legal. Aí se for alguém da sua confiança, sim, você vai dizer. Você também não tem que abrir a sua vida para todo mundo. Mas estou falando de pessoas da sua confiança. Porque tem pessoas que andam parecendo que tá no muro das lamentações. Ah, André, eu não consigo, não aguento mais. Minha unha cravou de novo, cara. Borrei o meu esmalte. Não estou falando sobre isso. Você quer vir falar para mim? Fala, eu sou pastor, eu aguento. Mas tem irmão que não vai aguentar ouvir essa chororô todo dia, não. Eu aguento, eu não sei o que foi que o Senhor colocou no meu coração, o que eu aguento. Suporta. Se eu te falar as 5 pessoas que eu atendi hoje, que eu servi, as 5 pessoas que eu servi hoje, você fala, meu Deus, eu não aguentaria não. É por isso que tu não é pastor ainda, mas tu vai ser um dia. Eu profetizo sobre a sua vida. Recebe aí, Roger, diz amém. Sim. E aí, igreja, assim nós vamos crescendo. Para nós encerrarmos, a Bíblia diz, abre comigo lá, Tiago 4:7. Sim, tem que chegar o tempo de maturidade. Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo algo de uma pessoa que ela tinha falado de mim. E naqueles dias veio como uma tempestade, assim, que eu não senti paz. Eu vi a pessoa chegar, deu aquele revertrés no estômago, sabe quando dá assim? Falei, não, isso eu já venci há muito tempo. Comecei a orar por essa pessoa, esperando o tempo oportuno. E aí, tive a oportunidade, semana passada, se eu não me engano, de chamar a pessoa e conversar. Chamei a pessoa, quando eu comecei a conversar, não foi nada daquilo que me falaram e usaram o nome da pessoa. Porque Satanás, ele não gosta quando você chama outras pessoas para você resolver a sua vida pessoal. Satanás não gosta disso, porque naquele momento é quebrado o jugo. E a Bíblia diz que o mais espiritual, a Bíblia não,
Pastor Larry dizia isso. Dizia. Que o mais espiritual ele cede primeiro. O mais espiritual é aquele que cede primeiro. Na sua casa, quem é que chega primeiro para pedir perdão? Você ou seu esposo? Você ou a sua esposa? Você ou seu irmão? Isso diz muito sobre você. E aí quando eu conversei com uma pessoa que falei, eu quero te pedir perdão, porque eu pensei mal de você, sem ter te dado a oportunidade de conversar com você. E ali naquele momento quebrou tudo, graças a Deus. Satanás foi envergonhado. Satanás foi envergonhado. Tem outras pessoas que eu oro até hoje para ir conversar com essa pessoa, e eu sei que ela ficou ofendida de algum jeito, e a conversa que eu vou ter com ela hoje não vai ser resolvida. Então eu oro para que Deus quebrante no coração dela. Para que Deus quebrante no coração dela, para quando tivermos aquela conversa ser produtiva. Que seja quebrado realmente aquele muro. Amém? Aprenda a ser alguém maduro. Aprenda a resolver a sua vida. Aprenda a resolver a sua vida. Aprenda a resolver a sua vida. Tira a indiferença com pessoas, por favor. E Rory escreveu: não suporto. É muito falso. Muito falso. E Jorasquina, menina, aquilo ali não vale o que o gato enterra. Se eu te contar o que ela... Calma, por favor, para, espera. Quem é você no meio disso tudo? Calma, quem é você? Eu sou assim porque a minha mãe me abandonou. Eu sou assim porque fizeram muito mal já contra mim. Eu sou assim porque um dia Deus me tirou isso. E tem as suas justificativas. E quem é bom em justificativas é ruim em arrependimento. É muito ruim em arrependimento. Tem pessoas que você vai ter que ir resolver com ela e deixar ela seguir a vida dela, porque ela é tóxica. Se você ficar próximo, ela vai estar sempre te gerando um baixo astral. Ela sempre vai estar próximo para ser alguém, para querer ver as suas fraquezas, para querer expor. E se não encontrar uma fraqueza, o que é que ela vai fazer? Ela vai mentir. Um dia, quando Daniel estava ali no reino, ele era alguém totalmente diferenciado. Com 16 anos, ele já era alguém maduro. Tentaram pegar ele de todo jeito, não conseguiram. Só tem um jeito da gente pegar ele. Como? A partir de agora vai ser proibido orar para outros deuses, que não seja o Baal, que não sejam nossos deuses. Daniel altamente cheio de intimidade com Deus, ele não podia ficar sem orar. Ele não podia, não. Então pegaram Daniel naquilo. Lançaram Daniel aonde? Na cova dos leões. Ele morreu? Não. Ei, seja fiel com Deus para você ver o que é que Ele vai fazer. O que é que Ele vai começar a mover. O que é que Ele vai começar a desenvolver na sua vida. Tantas coisas que você não merece vai começar a acontecer na sua vida de jeito... Igreja, você não tem noção. Você não tem noção do como Deus ele quer abençoar, como Deus ele quer abrir uma torrente. Só que Ele não vai abrir uma torrente naquele que retém, naquele que só se enxerga, naquele que só vê as suas dificuldades. Tem que abrir um leque assim, ó. Não, Deus vai prover. Se está vindo aqui, Deus vai prover. Deus vai prover, Deus vai abrir. Então eu vou ser agora a providência. Porque Deus quer levantar uma geração que quer ser providência. Uma geração que não recua para Satanás. Amém? Diz assim, capítulo 4, a partir do verso 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Está mandando você fugir do diabo? Está mandando você fugir do diabo? Sim ou não? Não. Está mandando você resistir, porque você tem autoridade. Jesus estava ali contra Satanás, dentro do deserto, e ele estava ali resistindo o diabo. Ele estava lutando contra Satanás. Mas contra a tentação, a Bíblia manda você fugir.
Só que as pessoas fazem ao contrário, ela quer resistir à tentação e foge do diabo. Ei, vira o jogo, começa a ouvir o que a Bíblia está dizendo, não o que você acha que você consegue vencer. Começa a ouvir o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Começa a ler a Bíblia, começa a se entregar. Coisa simples. Se coloque de pé, eu quero orar com você.